Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais. Todos os links estão na descrição e é pra você clicar ali, ó, dar uma conhecida no nosso grupo, fanpage, redes sociais, o site do Central HQs. Enfim, hoje eu vou falar de uma HQ que eu já mostrei no vídeo de aquisições com breves resenhas, a galera ficou toda empolvorosa tal, porque é um trabalho que realmente no acabamento gráfico chama atenção, é diferenciado e eu achei sensacional a forma como ele foi feito. Até conversei com o Gustavo pedindo alguns detalhes da produção dessa graphic novel como spin-off, que eu estou falando de Planta, um bípede entre as plantas, que é a graphic novel, e aqui também nós temos esse spin-off que veio com capa holográfica, a quarta capa também é 3D, então não sei se vocês vão conseguir perceber, deixa eu ver se eu fizer um movimento aqui, ó. Olha só. Olha que legal. Na quarta capa aqui também. Muito, mas muito legal. Então, antes de eu entrar no mérito do conteúdo dessa HQ, que faz jus, inclusive, isso que é o mais interessante, a esse acabamento todo luxuoso, diferenciado, eu quero falar um pouquinho de como foi a produção gráfica desse material. O Gustavo me contou que ele enviou para ser impresso na China. Então ele teve um processo realmente bem demorado, até para a questão de aprovação. Ele fez o projeto de capa usando uma tecnologia que ele acha que pode ser ainda mais explorada com relação a essa capa holográfica. O papel veio importado da Itália, então ele teve um cuidado com esse projeto pessoal dele, que terá continuidade. Segundo ele, ele pretende lançar mais 6 ou 7 volumes dessa graphic novel e também diversos spin-offs, sempre trabalhando com um lance diferenciado de acabamento gráfico. E aqui você já percebe por essa edição, olha, detalhes em dourado, tem verniz na capa, é lindo demais. Olha aqui a lombada mostrando para vocês, é um material em capa dura, olha a guarda, um belo desenho da planta. Aqui nós temos o papel vegetal, o miolo é em couché, cerca de 175 páginas, mas de alta gramatura, é um material feito realmente para durar. Então aqui nós temos realmente um acabamento pouco visto, inclusive em publicações gringas e tudo mais. Com relação aqui ao spin-off da planta, que talvez seja até o que mais chama atenção, essa capa holográfica em 3D, que é lindíssima, e ela, se você vê o desenho e lê o conteúdo, você sabe que não foi feito por mero capricho, só para chamar a atenção. Aqui nós temos daí a capa da edição, né? Ela está presa aqui com esse elástico. Então essa aqui seria a edição. Aqui o autógrafo do Rafael. Também o papel com boa gramatura, mas não equivalente à graphic novel, mas é o papel couché. Em suma, galera, nós realmente temos aqui uma publicação que o Gustavo, ele tomou todo o cuidado, porque ele considera como o projeto da vida dele. Então ele realmente quis investir pesado numa qualidade gráfica e também no conteúdo dessa HQ. Ele fala que às vezes as pessoas olham essa parte aí do design, da publicação, e acham que o que tomou tempo foi isso. Pelo contrário, foram as pesquisas para ele elaborar essa história da planta. Mas vamos falar do conteúdo, que, como eu disse, faz jus a esse acabamento gráfico. É um material que é diferenciado e uma das HQs nacionais mais interessantes que eu já li. Basicamente, no plot dessa edição, nós temos a planta, que vive ali naquele seu mundinho fixado num determinado lugar, e ela percebe o tempo transcorrendo, as pessoas caminhando, tudo se movendo ao redor dela, e ela se questiona, né? Por que que ela precisa viver naquele ambiente único, né? Ela não pode se mover, não pode eventualmente participar de alguma aventura e qualquer coisa do tipo. Eis então que aparece um cientista na forma de um gafanhoto antropomórfico que leva essa plantinha para o seu laboratório. E ali ele começa a construção do
corpo desta planta. E aí você já percebe uma certa referência ao Frankenstein da Mary Shelley, né? Tem várias referências dentro dessa publicação, e essa planta ganha vida no sentido de poder se locomover, de poder interagir, inclusive falar. Ela começa a estudar muito, pegar os livros desse cientista, que se torna basicamente um mentor, o pai dessa planta, ensinando ela sobre como a ciência funciona, questões de moralidade e tal. E você percebe que a planta ela é muito inteligente. E a aventura começa quando ela precisa achar um cãozinho que acabou se perdendo numa floresta. E ela vai passar por diversos mundos, vai conhecer uma raposa que vive numa espécie de intersecção interdimensional. Então seria um lugar onde ela fica ali isolada, o tempo não passa exatamente como nós conhecemos, ela pode viver ali de forma solitária sem ser importunada por ninguém. Mas várias revelações são feitas com relação a essa raposa. A própria planta começa com uma questão de autoconhecimento, viajando por mundos fabulosos, e você percebe que o Gustavo ele tem muito cuidado na narrativa dessa história, nos diálogos. Eles são bem encaixados, não tem, vamos dizer assim, palavras jogadas ao vento, tudo é muito bem construído. Eu percebi, assim, claras referências ao trabalho do Mike Mignola, por exemplo. Sabe o Abe Sapiens, né? Aquele personagem do Hellboy? Tem um pouquinho disso na planta, aquele lance de conto, de fábula, né? Algo até, alguns momentos até um pouco mais poético do Neil Gaiman em suas histórias. Você encontra isso também dentro dessa HQ, talvez não de forma tão densa como o Neil Gaiman costuma colocar nas suas histórias. Então aqui você tem diversas referências, inclusive à literatura mundial. O trabalho de desenho artístico, ele é sensacional. Ele usa lápis, né? E depois vai preenchendo com colorização digital. Mas são feitas várias camadas para você chegar nesse trabalho definitivo de arte e cores. E você repara que a narrativa dele é muito boa, ela tem um desenho mais suave nas páginas, bem detalhado, mas ao mesmo tempo o contorno dos personagens traz uma simplicidade para a história. Ele tem uma dinâmica muito boa nos roteiros, você consegue acompanhar a história sem ter exatamente uma carga dramática muito pesada, textos carregados, nem nada do tipo. Então realmente nós temos um trabalho de destaque aqui do Gustavo Ravaglio. Quem curte esse gênero mais fantástico, inclusive com pitadas de suspense, um terrorzinho à la Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro, com certeza vai curtir essa publicação. Algumas coisas que talvez me incomodaram um pouco foi na resolução de alguns problemas que a planta acaba se deparando. Por exemplo, naquele lance do demônio que está numa garrafa. Eu acho que poderia ter uma solução talvez mais elaborada para aquela questão. Mas, de modo geral, sem dúvida, é um trabalho realmente digno de nota, que eu acho que vale a pena você conhecer. É um projeto de longo prazo do Gustavo, que ele está dedicando realmente boa parte da sua vida na produção desse material. E depois nós temos aqui os contos da planta, né, que basicamente vai trazer histórias fechadas, é um spin-off, então uma história com início, meio e fim. Já a graphic novel que eu mostrei para vocês acompanharam aí, ela deixa um final que espera uma continuação. A história se fecha, mas você percebe que as histórias da planta poderão ser continuadas, e assim promete o Gustavo Ravaglio. Então, que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 9,5. É um material realmente sensacional, tanto em termos de acabamento gráfico, como também de conteúdo. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dá o seu like, compartilhe e ficamos até a próxima. Fui!